boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando aqui mais uma vez para aquele super bate-papo nas tardes da Vibe Mundial. E hoje não é diferente, a gente vai falar sobre vários assuntos, entre eles o heroísmo. Para isso eu estou recebendo aqui o José Leonel. Bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Samira, boa tarde. Muito bom. Boa tarde para você, para todos os ouvintes. É uma alegria muito grande poder falar sobre o trabalho, o que eu acho, o que eu quis fazer significar, né? Não o que ele significa, mas é o que eu pretendi fazer, né? Tá, vamos entender, né? O que tem aqui nesse livro. Gente, José Leonel, ele é escritor, palestrante, é mestre e doutor em Direito e autor deste livro que está aqui comigo, Escravos da Insensatez, e é coautor de mais 5 livros. Essas coautorias têm a ver com o mestrado e o doutorado? Tem a ver, é parecido, na mesma área, é a mesma área. Mesma área, processo penal, direito penal. Não é? É isso aí. Área de direito. Então, se você curte esse tema, o José Leonel está aí à disposição também. Obrigado. Como referência. O direito entra de alguma forma nesta literatura? Olha, Samira, eu vou ser bem franco para você, que é melhor a gente não mentir, mesmo que às vezes arrume inimigos. É melhor não. Ele só prejudica. Porque o que acontece? Com o passar dos tempos, você até usa bastante. É lógico que se eu não tivesse feito direito, talvez não tivesse lido tanto. Mas hoje em dia, quando eu escrevo, eu tento fazer uma coisa despida daquela linguagem do direito. Não que a linguagem do direito seja ruim, não é só isso. É também, é ruim também. Mas não é esse mas o problema é que a gente fica tratando tanto com aquilo que quando você vai escrever, tentar explicar uma situação normal, você usa aqueles termos. Entrementes, não precisa, né? Horrorosos. Então você precisa se despir. Eu tenho 2 fases que eu falo, né? Eu tive uma criação muito formal. Minha avó era uma pessoa muito formal, meu pai também, mas principalmente minha avó. E se eu ouvia eles falando, às vezes parecia sânscrito. Eu sou cheio de... e eu aprendi muito a falar um pouco assim. Agora eu melhorei. Aí você foi pro direito... aí foi mais formal, mais formal ainda. Eu parei de ser formal na fala da infância por tanto bullying, né? Deixa eu parar com isso, né? Porque moleque não gosta. Ai, como fala difícil. Como fala difícil, mão na orelha. E aí, mas se não bastasse, é o que você disse, são 2 camadas de, eu vou chamar de erudição desnecessária. Não é erudição isso. Isso aí é um conhecimento vocabular. Tem no vocabulário, hoje em dia tem site, você pegar sinônimo. Então, qual é o trabalho? É justamente me despir disso aí. Porque eu quero. Qual é o texto bom para mim? É um texto que qualquer pessoa pega, lê, entende e não fica voltando. Para poder entender de novo. Eu já peguei muito livro assim, estrangeiro, brasileiro. Quantas vezes a gente não volta? Assim, não, deixa eu voltar para poder entender. Não entendi de nada. Quem atirou em quem já matou outro. Não é? E o ouvinte acaba se conectando, né? Porque a gente acaba deixando um livro de lado por isso. Não, mas eu na hora. Aconteceu um negócio desse aí e falar, não vou seguir isso aqui. Não, pra quê? Quê? Não é pra mim. Vai dar trabalho, Vai né? dar trabalho. Não. E, na verdade, a gente lê, se a gente não está estudando, a gente lê até para entretenimento. Sim. Não é? Eu leio para a leitura entretenimento. ela é saudável. Eu leio uns 2 livros por semana desde os 15, 16 anos. Continua? Continuo. Tá vendo? A tecnologia não mudou o hábito dele. Muita gente diz que mudou. Não, para mim. Curioso, né? Mim. Me fala deste livro em específico, o ouvinte que está aí conectado nos 95,7 FM e também no YouTube, esqueci de falar, mas estamos ao vivo aqui no nosso YouTube, é só acessar vibemundialfm.com.br, você clica no assistir ao vivo e vai direto para o nosso canal de YouTube, e é nesse canal também, nesse site também, onde você encontra todos os links para as nossas redes sociais. E estamos aqui conhecendo o José Leonel. É o Zé, como ele gosta de ser chamado. Né, Zé? É isso aí. Eu sempre gostei do Zé. É um nome sempre gostei do Zé. O meu pai a gente só chamava de Zé também, né? A gente não, os filhos chamavam de pai. Mas todo mundo chamava de Zé e assim era conhecido. É tão brasileiro, né? É tão brasileiro, né? É um nome legal. É um nome muito legal, né? Tá aqui o José Leonel, mas é o Zé. Me fala destas crônicas aqui. Quem são os escravos da insensatez? Como que você deu esse título também para o livro? Uma reunião de histórias que minha avó contava para mim, a maioria delas, né? E são histórias de pessoas movidas pela direção do sacrifício. Tá. Veja, eu conheci muitas pessoas na minha vida honestíssimas, uma moral inatacável, mas que em determinado momento
fraquejaram e acabaram fazendo coisas erradas. Sabe por quê? Por covardia. Porque para ser justo, não basta ser honesto. Tem que ser corajoso. Quando eu falo corajoso, é o gênero, não estou falando corajoso, corajosa. É homem, mulher, a mesma coisa. Não basta você chegar e falar assim, não, eu acho isso. Agora te espreme, você espana. Não adianta. Então, por isso que você tem que, se você quer ser uma pessoa de bem, você tem que ter coragem. Eu admiro muito essa coragem. É uma coisa que eu aprendi com o Jorge Luis Borges. Ele sempre fala, né, que ele escreve sempre uma situação. Ele nunca busca um personagem. Com exceção de quando aparece esse negócio de valentia, assim, que ele se deixa levar. Porque a região ali da Bacia do Prata, ali onde ele está, em Buenos Aires, né, na época dele, menino, era muito enfeitiçada por esse tipo de pensamento. Eu também. Eu cresci na Lorena dos anos 70, 80. Meu avô era até lendário lá. Ninguém batia nele. Sabe esse tipo de coisa? Sim. Antigo. Mas isso aí encostou na minha cabeça. E minha avó mais ainda. Mas de uma maneira muito mais positiva, né? Então, e ela contava as histórias para muito. Vocês? Ela é até hoje, a última geração dos alunos dela está lá em Lorena, né? Professora de história. Meu pai era professor de história também, meu tio professor de história. Tá explicado, então, o teu gosto pela história. Eu gosto demais. E ela explicava, só eu ficava algumas tardes lá, ela explicava, e conforme disse um dos alunos dela, falou, quando ela explicava uma batalha naval, o navio tremia, se sentia brincadeira, né? Que legal, né? Mas ela era uma professora muito reconhecida. Era tipo a Dona Benta, que sentava e os netos em volta para contar as histórias. Mas no caso era só um neto só. Era só você? Só eu. E aí eu ia à tarde para casa dela, sei lá, umas 3, 4 vezes por semana, e ficava ouvindo essas histórias. E essas histórias, na verdade, são histórias... Histórias de história mesmo. De história, isso. Antes de diferenciar VH e... História geral. História geral. E elas são histórias de pessoas conhecidas, não só são de pessoas conhecidas, são até passagens conhecidas dessas pessoas. Só que do ponto de vista da minha avó, que eu abracei. O que significa? E é isso que você coloca no livro, o ponto de vista da tua avó. Da minha avó, eu deixei de fora aqueles no qual a gente diverge. Tá bom. Botei só o que a gente concorda, eu e minha avó. Falecida há muito tempo já. E alguns aí, um amigo meu me desafiou um dia, né? Falando, não, tudo tá no Google, tudo, ó, tó isso aqui, ó. Vê se acha no do Google esse conto, esse episódio do Aldo Agro. Procurou. Tem um dos contos aí que você não acha no Google. Eu consigo provar por inferências históricas, porque ela contou para mim e eu guardei. Eu tenho essa facilidade, né, de guardar as coisas, desde menino. E fui ficando fascinado por ler e ir atrás de histórias, de personagens. E são histórias que não temos conhecimento. Ou então tem um conhecimento do ponto de vista, a meu ver, equivocado. Tá? A história que foi deturpada, que chega até nós diferente. Ideologicamente alterada. Né? Muitas dessas, né? Dessas. Eu tentei mostrar a coisa como eu penso. É uma visão meio romântica, da realidade, né? Mas desde quando o romantismo virou palavrão, né? Parece que você não pode, mas você tem que ser hiperrealista. Não tem problema. E conta, dá um exemplo pra gente. O livro é formado de crônicas. São quantas crônicas? São 13 ou 14. 13 ou 14 crônicas. E essas crônicas tratam sempre, não só da história, mas de um grande personagem? Sim, sempre há um grande personagem ali. Eu posso dar exemplo do primeiro conto aí. Dá licença. O primeiro eu falo sobre Napoleão. E uma passagem conhecida. Conhecida de Napoleão. Napoleão foi um sujeito muito complexo. Ele, por exemplo, ele reintroduziu a escravidão na Itália, na época ele dominou os lugares. Ele foi terrível em outros. Mas ele foi um administrador brilhante que instalou esgoto por Paris inteira, organizou todo aquele sistema de ruas que só foi mudado depois na década de 90. Mas que é a base dele. Ele conseguiu água encanada. Algumas coisas que a gente vê pela rua hoje foi o próprio Napoleão que fez como administrador. Olha isso. E ele era de uma coragem absurda, né? Absurda, totalmente absurda. Esse episódio eu vou falar rapidinho, conto rapidinho. É muito interessante. Ele fugiu 2 vezes. Primeiro ele fugiu de Elba, aí foi pego. Aí mandaram para Santa Helena, aí não foi pego mais. Santa Helena é a ilha mais isolada do mundo. Colocaram quase 20 esquadras para defender um cara de 1,68 m, cada esquadra com 30, 40, só para defender ali do cara. Mas na primeira vez colocaram ele em Elba, que é perto ali da Europa. E ele conseguiu escapar de Elba. O pessoal dava por contado, mas ele conseguiu escapar. E ele vai com o pessoal dele, indo para a França, peregrinar a pé, de cavalo, mas é mais a pé. Não chegavam a 400 pessoas, uma coisa assim. Quando no alto de uma colina,
cujo nome eu não me lembro agora, desculpa, depois eu vejo no livro, ele topa com a tropa do Luís XVIII, que retomaram o poder, porque era Luís XVI, né? E agora o Luís XVIII retomou o poder. Uhum. E aí, só que são 7.000 homens. Aí todo mundo assim, cabeça baixa, e ele só assim, né? Só rindo. Que nem quando ele foi para Paris, quando ele foi para Santa Helena, ele ficava rindo o tempo todo no navio. Falando, por que você ri, Siri? Tá todo mundo triste aqui. Falei, eu não. Eu tenho que completar minha epopeia. Todo mundo tem começo, decadência e fim. Eu tenho meu direito de fazer minha decadência. Mas enfim, voltando ao episódio. Bela fala. Ele era bom nisso aí. E aí, quando ele chega, fica todo mundo desesperado. Quer debandar, ele fala, vamos tudo ficar quieto. Ele pega, todo mundo fica quieto, fala, não atire nenhuma bala. E vai andando. Bem devagar, mas bem devagar. O devagar é de propósito. Tá. Quando ele chega na frente dos 7.000 soldados, ele fala uma frase só. E com uma frase ele ganha a guerra. Ele chega e fala, vocês querem atirar no seu imperador? Eis-me aqui. Aí todo mundo, viva Napoleão, viva Napoleão. Porque, na verdade, aqueles soldados estavam todos sedentos pela época da glória dele, de dominar o Egito. Ele matou isso aí, falou, não, esses caras estão contrariados aí. Por isso que ele estava tranquilo. Por isso que eu chamo o conto a crônica do Dono dos Corações. Porque não foi uma guerra de baionetas, nenhum tiro foi dado. Era uma batalha pelo coração dos franceses. E a batalha estava ganha já, né? Todos queriam ele, né? Então, quando ele fez isso aí, ele vai... E é um gesto bonito, teatral, né? Não é? De todas as guerras jamais feitas, essa de maior diferença, né? Dizem que para guerrear com Napoleão, você precisava do dobro, do triplo de homens. Então, Napoleão tinha 10.000, você precisava de 30.000. Senão você perdia. Porque ele era um grande estrategista, né? Isso fazia dele um herói. Também. Acho que fazia ou ele foi herói, porque também a gente tem que avaliar o seguinte, porque as pessoas que fazem da vida um modo de vida heróico e as pessoas que são heróicas esporadicamente, né? Geralmente, principalmente no Brasil, onde impera um cinismo muito grande, o Brasil adora destruir qualquer conceito que seja mais benevolente para com a raça humana. A pessoa pode fazer alguma coisa heróica e depois passar uma vida de mediocridade. Eu acho que está louco de bom já, eu não fiz ainda. Então, né? Aí você vai esperar o quê? Outro dia, um rapaz que tirou uma família de idosos de uma construção destruída por um incêndio, foi agora, semana passada, um anônimo. Eu ia pegar o sujeito por o nome dele e botar uma placa lá. Mas ninguém olha para esse anônimo. Adalto Luz Cardoso não quis votar a favor da lei de anistia contra os militares. Na hora do voto dele, por último, pegou, não só não votou, como pegou a toga e arremessou no meio do plenário do Supremo Tribunal Federal. E ele logo em seguida pediu a aposentadoria. É um gesto muito teatral, mas lógico. Mas você quer o quê? Mas você faz? Você dá vontade de perguntar, né? Porque tem gente que estraga prazeres. Não, isso é uma visão romântica. Pô, põe romântico nisso, né? O cara tira a toga e joga no meio do plenário do Supremo. Quer dizer, ele dizendo assim, eu sou contra a censura, que era o julgamento da censura. Se era correta a lei da censura ou se era inconstitucional. E ele vota revoltado, passa espinafrada em todo mundo, dizendo que todo mundo era abaixa a cabeça, não tinha coragem, e vai e pede exoneração. Morreu na miséria, no bairro, numa casa do filho dele, no fundo de casa, no bairro do Deplon, um lugar legal. Mas ele morreu nos fundos, sem aposentadoria, sem emprego, porque daí caçaram tudo dele. Perdeu tudo, né, depois disso. Perdeu tudo. Não fizeram nada com ele fisicamente, mas falaram, inclusive porque ele era um cara conservador, de direita que se fala, né? Ajudou no golpe e tudo. Mas falaram assim, então tá bom, deixa eu ver o que você vai viver agora. Você não tem carteira assinada, você não tem nada. Mas ele votou contra ali. Mas ele votou contra ali. Qual é a minha opinião? Por mim tinha uma baita de uma estátua do Adalto Luz Cardoso em cada esquina aqui. Sabe pra quê? Pra chegar um moleque, bater. Pai, o que é isso aqui? Uma pessoa lançando uma capa. Aí o pai explica, olha, houve um tempo que existiam pessoas que tinham gestos heróicos. Para isso servem as estátuas, aliás, né? A gente vive uma onda de retirada das retiradas das estátuas dos conquistadores, né? Dos genocidas que praticaram isso. Agora, tem gente boa para a gente pôr. O brasileiro não é tão ruim quanto ele pensa. Há uma ideia, né, de que aqui tudo é ruim, aqui nada vai para frente. Complexo de vira-lata, no Nelson Rodrigues. O complexo de vira-lata. E que ele estava até comentando outro dia. No Nobel, o Osíris Silva, eu pensei que era José Neumann Pinto, mas foi o Osíris Silva, foi negociar com o jato da Embraer, ele era presidente da Embraer lá. E acabou jantando com 2 conferencistas da academia sueca, que elegeu
o Nobel. Aí ele falou, eu vou perguntar na lata, por que a gente não ganha o Nobel? Eu falei, olha, vou te contar por quê. Cada vez que o nome brasileiro é indicado aqui, aparece 3, 4 no dia seguinte metendo o pau. 3, 4 brasileiros. Às vezes mais. Aí a gente não vota. É o contrário dos outros países. Eles falam, todos os países aparecem cartas de apoio. Tudo. Nos Estados Unidos, então, o sujeito parece santo. O patriotismo lá é gigante. Então eles querem que o cara seja Nobel. Mesmo ele não sendo bom. Mesmo ele não sendo amigo. Ele não é amigo, mas é americano. Aqui no Brasil, não. É concorrente. É concorrência. Mas que coisa incrível. O brasileiro gosta de ser contra o brasileiro. É verdade, né? É triste. E a tua ideia no livro é exatamente trazer estes personagens e essas passagens históricas. Exato. Né? De exemplo, parece que foi um nada, mas teve uma grande história e, de repente, um final não tão feliz. Geralmente, o final do herói nunca é feliz, né? Porque se for feliz, ele basicamente não é herói. Porque como a noção de sacrifício está embutida na questão, o sacrifício maior é a morte, né? Uhum. Não é uma regra, estou dizendo, mas é bem mais frequente que o herói perca a vida. O Tiradentes. Uhum. A exceção fica por conta do Mandela. E do Mandela, eu escrevi que o Mandela era uma dessas exceções. Me desceram o pau no Instagram. Você colocou no livro sobre o Mandela? Não, coloquei numa outra curta podcast que eu falei. Nossa, foi um bafafá. Aquele é terrorista, aquele não é. Eu falei, nem vou responder. Mas todo mundo acaba sempre buscando o lado negativo de alguém onde se fala o positivo. Sim. E isso é também típico eu falo do Brasil, porque a gente está aqui, né? Mas pode ser até da humanidade. Pode. Eu acho que é sim, mas aqui no Brasil é mais. Aqui no Brasil, o brasileiro não tolera o sucesso do brasileiro. Não tolera. Ele não tolera. Não sei o que acontece. E ele acha que tudo é ruim, tudo que se produz. E a opinião do outro, né, Zé? Porque aí a gente para pensar, uma coisa é o que você acredita, né? Então é a tua opinião, que você está aqui dando a sua opinião, o que você decidiu colocar no teu livro, numa entrevista, é o que você fala. Outra coisa é o outro concordar, mas ele não concordar não quer dizer também que ele tem que te atacar. Sim, e as redes sociais permitem isso de uma forma muito clara. E você vê, e vou mais longe ainda. Aquilo que você coloca num livro, é um livro de ficção que eu escrevi. E um livro fica eternizado. O nome diz ficção. É ficção. Eu pus coisas lá que eu não gosto. Evidentemente, quem que gosta de uns caras que defendiam a escravidão ou de uns caras que afinal se dão mal, mas isso não interessa. O fato é que existe essa menção. Existem pessoas que cometem autos de mau caratismo. Eu reafirmo aos leitores, não sou eu. É uma coisa básica, a diferença entre a obra e o autor, né? Lógico, senão o que é de um autor que escreve um policial? É um assassino. Não então. Ele é um assassino? É um assassino. Mas as pessoas estão começando a pensar assim. Isso era tão óbvio até uns 20 anos atrás. Todo mundo fala, não, mas isso aí está escrito no livro. Exato, ele criou um personagem, ele criou. Ele não é assim, ele é outra pessoa. Você julga outra pessoa, que é ele. Você não julga o livro para tamanhos literários, e a pessoa dele para os amigos com outra pessoa. Sim. Isso é tão óbvio, né? Você levou quanto tempo para escrever esse livro? Esse livro eu demorei pouco tempo, assim, bem pouco tempo. Eu cometi um erro, né? Eu achei que por ler bastante, lá pelos 40 anos, assim, eu ia estar arrebentando de escrever. Quando eu fui escrever, estava uma porcaria. E não é fita, não, estava ruim mesmo. Então, eu demorei uns 3 anos para lapidar. Esse livro fininho. E depois continuo escrevendo, porque agora meu plano é escrever uma novela no século XIX em Paraty. Agora, o projeto é mais audacioso. Eu já estou há 5 anos nele. 5 anos. Trabalhando nesta novela. 5 anos. Por que Paraty? Paraty, eu visitava Paraty com a minha avó. Tá. Né? Tem uma memória afetiva. Sim. Então eu conheço as ruas de Paraty, a igreja de Santa Lúcia. E isso é legal, né? Colocar no papel o que a gente conhece. Então eu consigo, na minha cabeça, e como eu li muito livro sobre o século XIX, eu misturo as duas coisas. Eu consigo dar uma enxergada, na minha visão, lógico, né? Do que era Paraty no século XIX. Que legal! Aí, quando eu percebi isso aí, eu falei, não, eu vou criar uma história em Paraty. Melhor para mim, entendeu? Lógico. Me sinto mais à vontade do que Jundiaí no século XXI. Porque eu lembro mais de Paraty. Eu era menino andando pelas ruas de Paraty. Vai tropeçar, moleque, aquelas pedras assim, né? As ruas de paralelepípedo. Então eu tive um contato. Eu morava em Lorena. Você morava em Lorena? Que é perto de Paraty. Pertinho. Que gostoso, né? Agora você está morando em São Paulo. Estou morando em Jundiaí. Em Jundiaí, pertinho. Você sabe que a nossa antena é de Jundiaí, né? Praticamente nós somos de Jundiaí, né, Jean?
A gente está aqui com um estúdio maior instalado na Avenida Paulista, mas em Jundiaí a gente tem a nossa sedezinha. Legal. Um abraço pro pessoal, né? Jundiaí, toda a região. Muito bom. Quem quiser adquirir o livro, qual é a melhor forma? Tá na Amazon? Então, Samir, não tá na Amazon. Esse é um erro meu, porque as pessoas às vezes querem. E eu não tenho para oferecer, porque esgotou. Isso aí faz tempo que eu lancei esse livro. Em 2018. O livro está esgotado? Por 1.000 exemplares só, né? Mas foi desde 2018, né? Mas eu estou pensando em fazer estou tentando fazer uma segunda edição até o final do ano. Aí eu aviso aqui, com certeza, se você me permitir. Tá bom, olha só. Então você não vai adquirir o livro. Vai ter que ouvir ele contando as histórias. E o programa tá 1 minuto para terminar o programa. Olha que doideira. E você está preparando também outras crônicas? Porque cada crônica dessa dá uma discussão boa, hein? Eu preparei umas outras, mas nos últimos 1 ano, 6 meses, eu estou me aplicando mais nessa novela do século XIX, o Jogo do Interesse. Aí muito bom, né? Obrigada. Obrigado, Zé Leonel, quem quiser contato com você, tem o Instagram? É isso, Leonel José Eduardo. Leonel José Eduardo, ao contrário, tá? Leonel José Eduardo. Muito bom, obrigada, obrigado, viu? Você, sucesso para você, obrigado, imagina. Muito bom. Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 16h30 e continuem com a gente que tem muita coisa boa ainda aqui na Vibe Mundial. Um grande beijo e até lá.